Queridas amigas, queridos amigos da Rai TV, é um prazer imenso estar começando mais um episódio do Raicast e hoje com uma presença muito ilustre, estou muito feliz. Vocês estão vendo que a gente não está no nosso cenário habitual e estou aqui com a Clara Ante, uma pessoa muito importante, uma judia que vivenciou a história muito do nosso país, me deu um presente aqui. A gente sempre tem o podcast antes, o durante e o depois e a gente já estava aqui no antes, ela estava me presenteando com um livro muito bacana, 4 décadas com o presidente Lula. Vou ler com o maior prazer. E é uma honra, Clara. A gente está, até para contextualizar as pessoas que estão aqui, a gente está vindo do CAN, do Congresso Latino-Americano de Antissemitismo. Eu participei, a gente ficou muito feliz de realizar no Rio de Janeiro, então já agradeço. Queria reiterar, até antes de começar, Clara, hoje eu represento a segunda maior comunidade judaica do Brasil, Rio de Janeiro. E desde que eu assumi, passei agora de um ano na presidência, com todos os desafios, né? Você imagina presidir a comunidade judaica com toda a sua pluralidade, sua diversidade. E um compromisso sempre que eu tive foi com a pluralidade, com a diversidade. Nós, judias e judeus, temos formas de pensar, de agir, de vivenciar da forma mais diferente possível. E a gente sempre prezou, né? A nossa comunidade é muito plural e sempre foi um prazer imenso dialogar. A gente tem uma relação muito boa com todos os campos políticos, a gente tem essa visão plural. Então, eu fiquei particularmente muito feliz em que você aceitou o convite, vivenciei ali a tua palestra, que foi muito bacana, foi bastante bem recebida. E hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais aí da sua vida, da sua trajetória. Então, não sei se queria dar umas palavras aí iniciais para a nossa audiência antes que a gente comece, mas de verdade estou muito feliz e muito honrado aí por ter aceitado esse convite dessa entrevista. Okay. Bom dia, Bruno. Bom dia a quem está assistindo, quem vai assistir. Muito obrigada mesmo pelo convite. Estou contente de poder falar um pouquinho. E vai perguntando aí, né? Legal. É uma honra estar no Rio de Janeiro, que continua lindo. Que bom, que bom. Claro, uma coisa que eu acho muito legal é a identidade judaica eu acho que o aspecto é aquilo que a gente sempre fala, né? 2 judias e 2 judeus, 3 opiniões, então existe muitas faltas de consenso, mas a gente teve a oportunidade, geralmente quem entrevista muito também, que é a Nelly, que faz um trabalho super bacana, mas eu queria ouvir muito, ouvir na palestra, a gente teve a oportunidade de estar em alguns momentos, em jantares, e a tua história, né? Você é a filha de sobrevivente do Holocausto, queria entender muito como é que foi essa questão da sua identidade judaica nessa formação. Você é uma super liderança, como eu falei, parte da história do país. Como é que você identifica essa questão da tua identidade judaica? Como é que essa tua história, como é que tudo isso impactou na tua vida? Assim? Isso seria legal, acho que, para a turma conhecer. Tá, obrigada. Perguntas como essa, né, Bruno, elas são fáceis e difíceis, porque se eu contar tudo, não acaba nunca a entrevista. Então, vamos lá. Temos todo o tempo, é claro. Temos, mas o pessoal não tem todo o tempo para assistir, né? Eu acho que tem que ajudar a seleção. Bem, eu sempre digo que a minha formação, as minhas ideias, a minha cabeça, estão marcadas por 2 influências fortes. Uma que é a cultura judaica. E há que se registrar, já que você falou na diversidade, que a cultura judaica também não é una. Com certeza. Tá? Meus pais vieram da Polônia, né? Passaram 5 anos da guerra entre a Polônia e o Cazaquistão. Foi difícil, saíram de lá. Então eles têm aquela formação de uma família que veio de uma pequena cidadezinha da Polônia, com uma formação do século anterior quase, né? Sim. Porque meu pai nasceu em 20, minha mãe em 25, então muito fechada, muito voltada para dentro, uma família com aqueles hábitos judaicos. Então eu tenho a formação judaica do Ashkenazi, oriundo da Polônia, de uma pequenininha cidade, tá? Sim. Isso faz tem diferença. suas particularidades. E esse é um fator que marcou a minha formação. Não sou praticante da religião, né? Eu tenho conhecimento, tenho familiares que vai desde a ortodoxia até o laico, né? Mas eu, particularmente, não sou praticante, a não ser nas tradicionais festas, quando me convidam.
E outro ramo que influenciou a minha mente, as minhas ideias, a minha prática é o socialismo. São as ideias socialistas de cooperação, de solidariedade, de apropriação coletiva na riqueza de um país, de uma sociedade. Ou seja, me oponho desde criança à ostentação, me oponho desde criança à desigualdade. Minha mãe me contava que eu, quando era muito pequena, eu catava, quando ela não estava ou não estava olhando, quando a gente morava em La Paz, né, Você nasceu lá na Bolívia? Eu nasci em La Paz, na Bolívia, e a gente morava numa área bem central, e minha mãe conta que eu pegava escondido umas roupinhas que eu não usava muito e descia para dar de presente para algumas crianças de rua, né? Então, a desigualdade sempre me incomodou, a ostentação, a riqueza desnecessária. Eu tenho um amigo que tem 4 carros, eu pergunto, mas você só tem uma bunda? Como é que vai dirigir os 4 ao mesmo tempo? Como é que vai dirigir os 4, né? Então, acho que talvez eu te dei, assim, de uma maneira bastante light, né? Tentar compreender como a minha formação, certo? E, politicamente, eu sou radicalmente democrata, não admito, assim, as restrições à democracia, e, no caso, no Brasil, eu fui vítima 2 vezes das restrições da democracia, uma vez na ditadura, né? E a outra vez durante o governo Bolsonaro, nos 2 anos depois do golpe que tirou a Dilma, e mais os 4 do Bolsonaro, nós somos vítimas de perseguição, restrições. Lula foi preso. Isso interferiu, evidentemente, na minha vida. E você já falou, escrevi um livro, quem tiver curiosidade... Para conhecer profundamente da Polônia. É isso que eu ia perguntar, começa o livro lá da Polônia? O livro começa eu contando como é que eu virei assessora do Lula, mas é curtinho. Essa eu quero conhecer, essa dá para compartilhar. Cara. Como é que eu fui parar lá. E depois aí eu entro com a história dos meus pais, até quando eu conheci o Lula, que dá em 1977. A partir daí, a história é comum. Tanto é que o subtítulo do meu livro é O Poder de Andar Junto, não é eu e ele. Todos nós, trabalhadores, trabalhadoras, mulheres que lutaram pela anistia, contra a caristia, aqueles anos todos dos movimentos, o poder de andar junto. Essa daí você não quer compartilhar, não? Claro, essa história, como é que vocês conheceram, acho que essa é interessante aí para todos. Foi muito simples, porque a gente estava iniciando uma articulação. Eu era do Sindicato dos Arquitetos. Você é arquiteta de formação, também é importante lembrar. Eu sou arquiteta de formação. Então, eu era do sindicato e o Lula era dos sindicatos metalúrgicos, tanto arquitetos metalúrgicos, jornalistas, professores, pessoal da construção civil e muitas outras categorias estávamos começando a nos articular para tentar construir uma central sindical. Isso em 77? 77. Antes também, mas houve pequenas tentativas. A partir de 77 foi muito grande, exatamente por causa do movimento operário muito forte. E é bom lembrar, né, que a existência de uma central sindical é proibida na CLT, na consolidação das leis trabalhistas. Não por acaso, porque os trabalhadores, quando se juntam, são mais fortes. Então, a lei proíbe. Embora a CLT tenha dado garantias importantes nas condições de trabalho de associação em geral, na questão da unificação dos trabalhadores, a CLT proibiu legalmente, na lei. Então, nós estávamos nesse movimento tentando recuperar o direito da construção de uma organização que é uma central sindical. Que aí deu a CUT, que eu sou fundadora da Central Única dos Trabalhadores, né? Fundadora, fui da primeira direção e da segunda direção, né? Eu me orgulho muito disso, porque naquela situação, ainda com o governo militar, a gente ter reunido 5.000 trabalhadores
No litoral de São Paulo, que, verdade, que o litoral aqui no Rio é um pouco mais exuberante, ou muito mais exuberante, mas foi muito bom, porque era uma exuberância histórica, social, foi muito emocionante. Então, nesse processo que a gente se conheceu, e eu diria que a partir daí estamos andando juntos, com milhões e milhões e milhões de outras pessoas. Lá se vão 40 anos. Quando aqui o livro saiu mais, agora já mais, né? Não, quando o livro saiu já era mais que mais 4 décadas. É 77, né? Agora em 27 vai ser 50 anos. 50 anos. E, Clara, uma coisa que eu queria te perguntar era, dentro dessa tua trajetória e participando de todos esses movimentos, você relatou aqui as perseguições e momentos históricos distintos. Como é que você vê essa questão do antissemitismo? Como é que foi a tua questão da sua identidade judaica? E eu acho que até depois eu queria falar um pouco sobre letramento, sobre antissemitismo. Acho que a gente aqui no Rio, eu acredito na Fierj, que a gente, dentro dessa visão de pluralismo e diversidade, a gente busca combater qualquer tipo de intolerância de qualquer natureza, tá? Então, óbvio que como presidente da federação, minha preocupação primária ali é a questão do combate ao antissemitismo, porque a gente recebe relatos, mas assim, a gente luta muito, tava falando isso, a gente tem amigos padres, pastores, babalaôs, o Ivani, tem várias pessoas, tem vários grupos, a nossa comunidade participa de vários fóruns, lutando sempre contra qualquer tipo de discriminação étnica, racial. A gente acredita muito nisso, né? Eu acho que, infelizmente, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, foi um momento ali trágico para a humanidade. Não foram só judeus que morreram ali, tinham ciganos, tinha população LGBTQIA+. E a partir dali, os direitos humanos se fortaleceu muito e está muito na gênese. E eu acredito muito que a comunidade judaica sempre contribuiu muito nisso. E eu queria ouvir muito dessa tua perspectiva em primeira pessoa, como uma agente aí da história. Essa identidade judaica teve momentos que isso teve algum impacto de alguma forma? Como é que isso é percebido em todos esses momentos, né? Você falou de perseguições, ora governo militar, outros momentos. Como é que você identifica a tua identidade judaica dentro dessa tua liderança que você foi se formando ao longo desse tempo? Então, se a gente pegar do ponto de vista de perseguição e discriminação, Sim. Eu não tenho dúvida que, como mulher, eu sofri as maiores perseguições e discriminações. Inclusive, variando exatamente quando falta democracia. Sim. Digamos, eu vou contar, num momento, em 1982 ou 83, eu estava já na Central Única dos Trabalhadores, fui participar lá do apoio a uma greve dos metalúrgicos no interior de São Paulo. Veio a polícia para bater nos trabalhadores, para dispersar. E um policial bem grande, eu sou grande, viu, gente? Mas o cara era muito maior do que eu, né? Ele veio gritando com um cacetete na mão, me derrubou, tive 5 pontos na cabeça. E ele não gritava, sai daqui, sindicalista, sai daqui, não sei o quê. Ele falava só p***, vagabunda, né? Ou seja, esse tipo de questão que mistura o poder que o cara tem, o cacetete, a prisão, sei lá, o poder com o poder machista e a necessidade de humilhar uma mulher, que eu não tinha direito de ser uma lutadora, uma sindicalista, se eu estava lá, é porque eu era né? Então, eu acho que, ou seja, porque ele achava, ou ele achava que uma mulher não tem o direito de ter uma presença política. Então, a primeira coisa que eu realço é que de todas as discriminações que eu sofri, a maior parte foi de gênero, né, como mulher. Antes, durante, depois, na infância, daí para frente, na infância, porque tentaram me molestar, certo? Uma menina, quase todas as meninas, nós acabamos sofrendo, de alguma maneira, alguém que tenta molestar. Então, eu acho que, em primeiro lugar, está isso. Em segundo lugar, como mulher de esquerda, né? Que eu quase fui presa, que eu fui discriminada, perdi emprego, tudo isso pelo que eu penso. Quer dizer, primeiro, porque eu sou mulher, que eu não escolhi. Segundo, pelo que eu escolhi, pelo que eu penso. Suas crenças. E aí vem também episódios que eu sofri por ser judia,
Mas eu coloco claramente Nessa gradação. nessa gradação. Como judia, primeiro, eu sempre separo um certo antissemitismo que eu vou chamar de inconsciente. Não é que seja, mas eu vou chamar assim, por quê? Porque não é voluntário, a pessoa não é antissemita. Estrutural. É estrutural, você olha a sociedade. É isso. Eu estou olhando o indivíduo, Consciente. a pessoa. A pessoa vira e fala assim, nossa, Clara, você está judiando. Ela é antissemita? Não, ela usa isso aí como o verbo maltratar. Mas tá carregando aquela carga sem ela nem saber. Não né? sabe. É nesse sentido que eu digo, né? Acho que todo mundo já viveu isso, tem uma pessoa. Até o Lula, quando foi para Israel a primeira vez, em 93 ele foi, né? Quando ele voltou, ele falou, ó, se depender de mim, eu tiraria a palavra judiado do dicionário, né? Você vê. Mas ela não é nem questão de dicionário, ela vem há séculos, ela vem a herança da Inquisição, né? Então, eu separo, não, eu faço uma gradação entre você pode chamar de antissemita, mas a pessoa nem sabe o que é semita, nem sabe o que é o verbo, nem sabe de onde veio. Então, eu não posso condenar uma pessoa, eu tenho que conversar com ela. Pela ignorância, né? É pela ignorância. Eu tenho que conversar, eu tenho que explicar, eu tenho que falar do significado da palavra, tudo isso. No outro extremo, vamos dizer, se a gente fizer uma linha, está o antissemitismo deliberado, consciente, militante, que uma parte da direita exerce pelas suas convicções. Ah, não, até tenho um amigo judeu. Tão legal, né? Até tenho um amigo judeu. Para você referencia ali Esse para aí se justificar. ainda não é militante, mas também já é uma coisa mais rebuscada. O problema maior é o pessoal que se esconde atrás de uma bandeira de Israel. Ah, eu sou amigo dos judeus, olha aqui, estou com a bandeira de Israel. Será que é amigo dos judeus? E aí eu vou ser franca, você pediu para eu ser franca e Total. direto do que eu penso, e que você, para ajudar, mostrar que a TV da Fiege é democrática, né? Total. Então, eu vejo o seguinte, nos 4 anos do presidente anterior, cresceu muito a presença de bandeiras de Israel nas suas atividades políticas. Vamos parar um pouquinho, pergunto para qualquer pessoa, por que a bandeira de Israel tem que estar num ato político de um presidente? Por quê? Por exemplo, quando o presidente da República vai receber o presidente de outro país, qualquer que ele seja, inclusive, obviamente, Israel, a bandeira de Israel tem que estar lá. Sim. Ou do Afeganistão, ou da Bolívia, ou de onde for. Agora, no meu ato político, encher de bandeira de um outro país é um recado, não sei qual, até agora não consegui entender qual. Mas, infelizmente, por conta disso, tem gente que acha que o Bolsonaro é amigo dos judeus porque carrega a bandeira de Israel. Mas será que o Bolsonaro, que teve dentro do seu governo agentes importantes, ministros, secretários, que davam sinais neonazistas, será que ele é amigo dos judeus? Será aquele secretário de cultura que fez uma cena que todo mundo viu, quase se mostrando como um adepto do Hitler, né? E outros sinais, eu não vou gastar meu tempo aqui, mas todo mundo sabe que teve vários sinais. E a não punição dos neonazistas durante aquele governo que, segundo estudos que foram feitos na universidade, eu não sou estudiosa do assunto, os núcleos neonazistas cresceram no Brasil em 500, 400, 300, 400, 500% nos últimos anos, naqueles anos. Então, se cria uma confusão deliberada no sentido de que quem tem as convicções, os símbolos neonazistas, se apresenta como amigo dos judeus. Isso é verdade? Isso é bom? E eu queria muito fazer essa provocação, claro. Como você bem falou, você não é eu acho que 2 pontos que você falou que são muito importantes para a gente.
Primeiro, o aspecto democrático, que a gente acredita na federação, e por isso que eu acho que você tem que ir totalmente confortável, fico muito feliz que você possa expressar da maneira como você achar adequado, e é isso que a gente acredita. Todo mundo tem espaço de diálogo, eu acho que é o diálogo que permite que as pessoas compreendam. Claro, Infelizmente, parabéns. a gente vive hoje num mundo, talvez, de bolhas em que as pessoas não têm tempo. Até se fossem, as pessoas não vão ter tempo, eu quero mesmo que essa entrevista ela seja assistida na sua profundidade para que as pessoas possam entender, não nos cortes, mas dentro das suas profundidades e das complexidades que as questões envolvem. Eu não sou um especialista também, eu sou advogado, Opa, mas não... Já é mais do que eu. Mas nunca foi a minha especialidade. Quando eu assumi como presidente, até antes, comecei a conviver. E temos pessoas brilhantes, a Daphne Klein, por exemplo, pessoa que está sempre gravando com a gente. Aprendi muito com ela e com outras pessoas da nossa comunidade. E uma coisa que o pessoal fala, que existe uma teoria da ferradura. Então, nos campos extremos, seja extrema-direita, extrema-esquerda, sempre tem um ataque ao judeu e à judia. E o que é interessante, isso eu queria fazer essa provocação, né? E você bem colocou a questão dos neonazistas, e isso é uma coisa que muito nos preocupa, eu acho que deveria preocupar a todas e todos, porque, até pelo que eu falei, o neonazismo ele não ataca só os judeus e os judios, ele é contra uma série de aspectos relevantes da humanidade. Mas o que eu vejo, e até esse é um desafio e eu queria trazer essa questão para você, como é que a gente faz esse letramento? Eu, particularmente, eu tive o prazer imenso de ajudar a Luana Genot, na época, como advogado, a criar o Instituto da Igualdade Racial, que é um instituto que trata muito da questão de como a gente promove mais a igualdade, principalmente da população negra. A Luana é uma das maiores referências, representante da ONU, e aprendi muito com ela também. E ela, muito do que ela me trazia do vocabulário, do racismo estrutural, dos vieses cognitivos, quanto muitas vezes a gente conscientemente não está sendo racista, mas está reproduzindo determinados parâmetros sociais. E eu concordo muito com a tua visão de que existe, né? O antissemitismo é uma das chagas que está mais tempo na humanidade. Se a gente pegar gregos, babilônios, romanos, durante vários períodos da história, as judias e os judeus foram perseguidos por motivos diferentes. E isso também é o que me deixa muito reflexivo, porque o judaísmo é uma etnorreligião. Você falou, olha, eu não tenho uma religiosidade profunda judaica, mas você tem um aspecto étnico. Seus pais, judeus, judias, então existe um aspecto étnico. Só que quando a gente olha para a etnia judaica, você tem judeus brancos, negros, de origem árabe, então é uma etnia super plural. Quando a gente olha para o aspecto religioso, a própria religião judaica também tem vários matizes. E quando a gente vê na história, você, por exemplo, citou aí até a tua formação do campo progressista, socialista, você pega Marx, judeu, Trotsky, judeu. Então, ora Hitler estava lá queimando os livros porque Freud era muito progressista e estava mudando com a psicologia. Ora a gente está sendo atacado porque a gente... Então, o judeu, ora ele é acusado de ser conservador, progressista, é o banqueiro, é o cara muito esquerdo. Então, o antissemitismo é interessante porque ele parece permear em vários períodos da história e ele vai mutando em vários momentos. Como é que você enxerga essa questão do letramento e da gente conseguir, porque eu concordo muito com a sua visão de que muito do antissemitismo ele decorre da ignorância. Como é que a gente ajuda o Brasil, da mesma forma que a gente tem que ser um país que combata o racismo, você falou muito da questão do machismo estrutural que permeia muitas relações, a homofobia também é um problema. Como é que você vê essa questão? O que nós, como comunidade, eu aqui como presidente da federação, governo federal, o que a gente poderia fazer para que as pessoas tivessem um entendimento melhor, porque a partir desse letramento talvez não trouxesse essa questão que você falou do judiar e utilizasse as palavras. Como é que você vê isso para um futuro? O que a gente deveria fazer, assim? Ô, Bruno, primeiro que você faz uma pergunta que tem umas 15 coisas dentro, Desculpa. Né? Então, não, eu que faço desculpa que eu não vou conseguir abranger tudo que você está colocando, porque é muita coisa, eu vou ter que voltar para o Rio muitas vezes. Vai ser um prazer. Ótimo, então eu farei mais perguntas. Se esse é o motivo... Você pode vir a Brasília também. Vai ser um prazer. Você conhecer o Palácio do Planalto, vai ser um prazer. você grava lá e tal, aí eu que te faço perguntas, né? Podemos fazer tudo. Já aceitei o convite, tá? Já aceitou, né? Tá bom. Então, vamos por partes. A maneira como você descreve já é uma leitura que é um pouco diferente da minha. Perfeito. Nunca tinha ouvido falar essa história da ferradura, mas me incomoda um pouco quando eu falo, não, porque os extremos, os extremos, os extremos. Na época, em 2022, na eleição, quando agora que Lula foi eleito novamente, tem muita gente que se esforçou e
se agregou num campo com Lula, que foi importantíssimo, para garantir o resgate da democracia no Brasil, que ela foi bombardeada. Ela foi bombardeada na cultura. Ontem mesmo a gente ouviu o depoimento do pessoal aqui do Rio, como que a cultura foi atacada durante o governo Bolsonaro. Outros aspectos, né, da vida foram atacados nesse período, e na eleição de 2022, muita gente que estava extremamente descontente com isso se agregou em torno do Lula. Por quê? Porque se formou um campo democrático que confia nele para essa agregação. E outros diziam, não, eu não acredito porque o Lula e o Bolsonaro são dois extremos. E aí eu fazia uma pergunta: que coisa extremista que o Lula fez? Alguém pode me contar? Do nosso lado, do lado da esquerda, existe um campo com diferenças, certo? Agora, vamos ver. O PT, o Lula, vamos pegar agora todas as manifestações no que diz respeito aos episódios de 2023 para cá. Primeiro dia, Lula condenou o ato terrorista. Falou, está escrito, está registrado nos anais de todo mundo, todas as TVs, todas as rádios. O Lula condenou o ato terrorista do Hamas. Ok. Fala, Você está falando de vídeos antigos, vou voltar um vídeo um pouco mais antigo, que é uma filmagem, inclusive, da Federação, e é engraçado, né? Porque, como eu falei, eu estou há um ano e pouco na Federação, e a gente vai resgatando os históricos. E tem uma filmagem, acho que tem uns 18 anos atrás, do Rosh Hashanah, que está o presidente Lula, várias lideranças, e tem uma frase que o próprio Lula ele fala, ele fala assim, não, olha, eu tenho muitos integrantes da comunidade judaica aqui no meu governo, inclusive a chefe aqui da integrante, de todos vocês aqui, é a Clara Leite. Então, você nomeadamente, pelo menos à época, não sei se está valendo esse empossamento aí que foi feito. Isso não é uma foto. Formal. Porque se for, eu vou pedir um adicional. Tá lá no vídeo, se precisar de um bom advogado aí para falar sobre essa posse. Mas o que eu queria trazer era... você enxerga essa possibilidade? Eu acho que ali... E até... Eu acho que eu vou ficar confortável. E é uma filmagem da própria federação, da TV comunitária. A gente fez o rebrand, hoje se chama Rai TV, mas tem esse registro histórico. Até vou aproveitar, acho que depois desse post desse diálogo, vou postar o vídeo, que eu acho legal como um aspecto histórico. Você enxerga essa possibilidade? A gente sabe desses atritos, acho que isso também acho que é importante. Quero te dar esse espaço de fala. Você montou essa cartilha, né? Acho que a Clara fez questão ali na participação. Acho que é importante lembrar também que a Clara foi convidada pelo CAN, que é esse Comitê de Combate ao Antissemitismo. A gente ficou 3 dias dialogando sobre o antissemitismo. A Clara aceitou, ela fez a abertura do evento no último dia, que foi uma convenção, e você, por livre e espontânea vontade, montou esse material. Você tentou trazer resgate histórico, não é que nem esse livro aqui, muito mais denso, e com esse foco dos registros históricos ali da participação. E eu acho interessante, eu queria que você falasse um pouco disso, você viveu a história, mas a minha preocupação, e representando aqui a comunidade judaica do Rio de Janeiro, a segunda maior comunidade do Brasil, daqui para frente. Como é que a senhora vê... Perdão pela senhora, antes você tinha falado para não... Não, mas não precisa pedir perdão. Não mencionar. Você fale como você se sentir melhor. Como é que você vê esse futuro da relação da comunidade judaica? E aqui não adentrando especificamente Israel, acho que tem os posicionamentos que até você já botou, mas a minha preocupação é muito pragmática. Assim, eu tenho meninas e meninos hoje que estão em universidades federais no Rio de Janeiro, tenho pessoas que estão em instituições federais, os judeus, pelo menos aqui no Rio, e judias, estão vivendo integrados à sociedade. E para a gente é muito importante, da mesma forma que a gente tem uma relação muito legal com a prefeitura, com o Estado e o Lula, dentro desse histórico, você enxerga assim, uma possibilidade, você consegue visualizar na prática um outro momento, um outro Rosh Hashanah lá, o Lula lá com a Halá, distribuindo ali. Só para todo mundo saber, aquilo foi muito legal. Eu tenho uma foto teve 2, né? Aqui foi 2006 e 2007, né? Nesse boletim tem uma foto grande onde saiu uma brincadeira dizendo que possivelmente o Lula deve ser o Messias, porque dizem
que os judeus só vão ficar unidos quando vier o Messias. E naquele momento, no Palácio do Planalto, tinha rabinos de todas as matizes, ortodoxos, tinha uma rabina, né? Como é que foi essa organização? Você vivenciou essa história, né? Isso foi Não, isso aí foi muito simples, porque as lideranças da comunidade, da CONIB, está aqui o Jacques Terpes, que era acho que nesse momento era o presidente, né? As lideranças da comunidade pediram que queriam entregar uma oferenda, será? Era um iado, eu acho que era aquela... Não. Então, uma cesta com ralá, com mel, bem de Rosh Hashanah. E depois também, está aqui a foto, eles entregaram um chofar, né? Até o Lula tentou tocar o chofar, está aqui a foto, mas ele não conseguiu. Aí eu estava aqui do lado de lá, ele falou, toca você, claro. Eu falei, eu que não consigo, não tenho nem pulmão, né? Foi bem legal, bem descontraído, assim. E aqui é legal, porque nessa foto está o Rabino Sobel e o Rabino Yossi, que ele é ortodoxo, e o Rabino Sobel, todo mundo conhece, ou conheceu, né? Já faleceu, além do Jacques Terpes e Osias, que era o vice da CONIB, né? Vice-presidente da CONIB. E o Lula tentando tocar o chofar, e a cesta que ele ganhou. Então, o que acontece? O que o Bruno está contando aqui... Eu vou postar o vídeo, tá? Para que as pessoas possam acompanhar. O que acontece é que estava aquela cesta assim, cheia de coisinhas dentro, celofane, o Lula abre, pega a ralá, aí do outro lado, que a gente não vê nas fotos, então tá a imprensa, um monte de fotógrafos, cinegrafistas. Aí o Lula abre, se dirige ali onde estão os fotógrafos e cenógrafos, e abre a ralá e dá um pedacinho para cada um, né? Foi super, é isso que foi essa cena que está filmada nesse vídeo, né? Então, mas você me pergunta se dá para imaginar. Eu acho que sim, mas eu acho que tem que ter... Ontem eu falei no evento, eu falei assim, eu ouvi muito nesse evento, muitas falas sobre o ódio, mas percebo algo muito peculiar. É como se o ódio fosse dos outros. Sim, eu sou uma santa, eu sou maravilhosa, eu faço tudo certinho, você que me odeia. Não você, fotógrafo, cinegrafista. Você é o outro. E que, portanto, ódio chama ódio, raiva chama raiva. Então, eu acredito e acho muito importante, neste momento, a gente ter claro o seguinte: quero aproveitar esse vídeo para, junto com todas e todos, celebrar esse momento em que os reféns puderam voltar para casa, que possivelmente os corpos dos reféns que foram mortos também poderão ser resgatados pelos seus familiares, e também que os presos palestinos também estão voltando para suas casas. Por que é um momento de celebrar? Porque se a partir daqui não começar o ódio de novo, se a partir daqui todos nós aqui podemos ajudar muito pouco, né? Mas se as partes envolvidas diretamente se dedicarem, 1, ao diálogo, 2, à compreensão, 3, ao respeito, 4, à paz, todo mundo se esforçar para construir a paz e não para derrotar o outro, nós podemos estar dando neste momento, neste ambiente, neste respiro que está se sentindo, ter a celebração resgatando esses valores. Aí sim, amigo, vamos nos juntar de novo. Juntar, eu e você estamos sempre juntos, mas juntar as culturas, as coisas. Aí sim que a gente não pode se separar da herança da cultura judaica. O que diz a cultura judaica? Respeitar a vida de cada... Respeite o próximo, ou trate o próximo, ou cuide do próximo como você quer que o próximo cuide de você, ou algumas palavras assim. O que quer dizer isso? Quer dizer isso, porque o que a gente vê toda vez que tem discussão, acordos, tal, aliás, o Netanyahu é um primor para dizer que não, os outros que são.
Mas ele é hostil também. Tanto é que nem foi na reunião do Egito, que já aconteceu. Ele não foi, ele não esteve, né? Então, olha, precisa ter um pouco, se despir um pouco e querer a paz. Desse ponto de vista, para entrar diretamente na pergunta que você me fez, vamos retomar. Será possível ter outro Rosh Hashanah no Palácio do Planalto? Eu acredito que sim, mas não por milagre. Já falei para você, eu não sou praticante, Sim. Então eu não acredito muito Mas em falou que milagres. você vai nas festas e ser chamada para gravar. Não, claro, se for chamada eu vou, claro. Principalmente se eu adoro doces, mas enfim. O que eu estou dizendo é o seguinte: este momento tem que ser um momento de para o caminho da paz, do diálogo, do respeito, da garantia de passos em direção ao positivo, ao afirmativo, em direção à educação das crianças, para que elas convivam, não para que elas se matem. Então, se a gente não operasse nesse momento, a gente, todo mundo, tá? Pessoas, organizações da comunidade, governos, tal, se não operar nessa direção, nada vai ter importância. Então, ontem mesmo, o Lula fez uma declaração muito importante, saudando esse momento. E todo mundo tem que saudar, tem que celebrar, que é uma pena que nem todos celebram. Aí eu vou te dizer, falei ontem aqui, né? Sim. Brasileiro fala que quando não quer, dois não brigam. Ontem, que era um dia, ontem, anteontem, hoje, os dias de celebrar, uma organização que é judaica, e que é, inclusive, com muita ligação com o governo de Israel, publicou em vários jornais do Brasil, página inteira, acusando e atacando Lula. No dia que a gente tem que buscar, chamar todo mundo para se juntar, no dia que tem que buscar paz conjuntamente e todo mundo arregaçar as mangas para sair desse episódio, criar um outro, você tem... Entende o que eu estou falando? Total. E claro, então, eu digo, pode ter um novo Rosh Hashanah? Claro que depende do presidente. Eu não sou claro. Embora ele fale que eu sou não Você sei que o quê, manda. eu não sou nada. Eu sou uma assessora, claro, com a minha importância, a importância do trabalho que eu faço com ele, mas eu não tenho... Eu não estou numa área de execução, eu não estou, claro. Não. Eu estou aí porque quase penetra porque eu sou judia, entende? Então, mas o que eu digo assim, se todo mundo começar, pelo menos, a respeitar o Lula, como ele é respeitado no mundo inteiro, mas em Israel ele é persona non grata. Por que isso? Mas claro, isso até que eu ia puxar, e volto a dizer, o meu papel aqui, e a gente sabe que tem essa questão de Israel, eu procuro, particularmente em todas as ocasiões, assim, não adentrar nessa questão geopolítica, por quê? Eu sou um carioca brasileiro, eu voto no Brasil, eu moro no Brasil, minha família mora no Brasil, eu trabalho no Brasil, adoro Israel, e óbvio, mas é um outro país e o que me preocupa até pela posição que eu ocupo hoje, a minha grande preocupação são os jovens, os idosos. A gente, por exemplo, passou agora pelo Yom Kippur e o Rosh Hashanah. Eu, particularmente, eu estava até recentemente uma escola até da comunidade judaica e dentro de uma discussão dentro do campo progressista e que uma pessoa dentro do campo progressista falou, cara, me espanta muito as escolas judaicas terem um nível de proteção que tem que ter. E as sinagogas, e existe um receio, a gente viu agora, semana passada, nos Estados Unidos, presos brasileiros que iam cometer um atentado, e uma semana atrás a gente teve um atentado numa sinagoga no Reino Unido. Então, o que mobiliza muito a gente, porque, e eu volto a dizer, me mobilizaria se fosse qualquer coisa. Se fosse um terreiro de Umbanda, se fosse uma igreja católica, se fosse uma igreja evangélica. É inacreditável as pessoas estarem indo para rezar, porque dentro daquela sinagoga podem ter pessoas que votam em um, votam no outro, não tem um aspecto político propriamente. Então, a minha preocupação muito grande hoje, independente, eu não me preocupa pouco a questão da política internacional, até porque, como você falou, a gente não tem. Mas hoje o que me preocupa é a comunidade judaica do Rio de Janeiro. Eu quero que as pessoas tenham a tranquilidade, da mesma forma que eu quero que as pessoas que sejam negras, brancas, homens, mulheres, LGBTQI+, eu acho que, independente da sua fé, da sua orientação, você tem que ter essa tranquilidade. Então,
por isso que eu volto a dizer, eu acho que esse ato do Rosh Hashanah não é um ato político, eu acho que é um ato em prol de uma população judaica que vive no Rio. E eu sei que tem os aspectos políticos, eu acho que tem às vezes essa confusão de Israel, o povo judeu, mas o que me preocupa muito é a comunidade judaica que está aqui contribuindo, que veio perseguida. Então, eu espero muito que tenha essa conexão e queria também fazer muito esse convite para a gente pensar, sei que não é a sua pasta, mas pensar em iniciativas com o governo federal, coisas para a gente poder lutar contra o antissemitismo, e volto a dizer, não no viés político, no viés étnico, religioso mesmo. Bruno, uma coisa, outra coisa, como dizem. Se você quer ou não quer misturar com geopolítica, você e eu, e o fotógrafo e o cinegrafista, e os amigos, as amigas que estão aqui, estão misturados, queira ou não queira. Tá? Então, o que eu estava dizendo, claro, que é o seguinte, na situação atual, no ambiente que a gente está vivendo, se o presidente Lula tem uma visão diferente de como chegar na paz, diferente da tua, ok, então vamos conversar. Mas se no dia que todos nós queremos celebrar um momento, um alívio, um respiro, depois de 2 anos horríveis para os judeus, para os israelenses, horríveis para os palestinos, gente morta, mutilada, deslocada das suas casas. A volta vai ser terrível para todo mundo, com traumas, com tudo. Mas é um momento de respiro. Nesse momento, o Lula foi atacado por uma organização identificada da comunidade judaica e ligada ao governo de Israel, certo? Qual é o produto disso? Eu acho é o ralá do Ano Novo? Não, eu acho que esse é um aspecto importante. Eu julgo e reputo super relevante a tua crítica e é legítima e eu acho que tem que ser feita. O meu ponto de vista, e primeiro, também super feliz, eu acho que a gente está num momento ótimo, eu acho que assim, a gente nunca teve tão esperançoso depois de 2 anos, eu acho que todo mundo quer a paz, quer a tranquilidade, mas eu volto a falar, o que eu estou querendo dizer na minha visão, e volto a dizer como presidente da federação hoje, primeiro, eu acho que isso é muito importante, eu respeito e admiro, inclusive até em termos judaicos, nesse período de Rosh Hashanah e Yom Kippur, tem uma reza que você faz para todos os governantes. Isso até dentro da religião judaica, você reza pelo prefeito, você reza pelo governador e reza pelo presidente. Isso. Independente quem votou em quem, e o respeito tem que ser absoluto. Então, o primeiro aspecto é respeito o presidente, como respeito o governador, como respeito o prefeito, e profunda admiração por todas as pessoas, e a gente é democrático, e é a vontade da maioria. A reza dos governantes. A reza dos governantes. Então, acho que é muito nesse sentido do que eu estou falando, porque eu super entendo, acho que as questões geopolíticas permeiam, mas eu falo, por exemplo, eu na minha cadeira enquanto presidente, até o que eu faço hoje. Você pegar todo esse 1 ano que eu tive aqui, qual foi a minha preocupação? Minha preocupação é local. Eu estou preocupado aqui como é que eu tenho um diálogo interreligioso, como é que eu lido bem com as religiões que aqui estão, como é que eu lido com as outras etnias, como é que eu, como comunidade judaica, contribuo com a comunidade maior. Então, até porque é o que está no meu alcance, é o que é a minha preocupação básica. Então, quando eu falo até dessa questão do apoio do governo federal, eu não sei exatamente o que é na prática, mas eu vejo assim, tem políticas muito interessantes em relação, por exemplo, ao combate ao racismo de maneira geral e o antissemitismo ao racismo dentro desse sentido. Então, a minha preocupação é muito óbvio que eu me preocupo no Oriente Médio. Reitero que eu fico muito feliz com a paz. Eu acho que todo mundo sonha com a paz e eu acho que a gente está vivendo um momento muito legal, mas a minha preocupação é muito local, com a comunidade local, e por isso que eu falo que esse ato simbólico não é vazio, porque ele é o presidente de todos nós, inclusive da comunidade judaica, e com o maior orgulho. Então, acho que essa representatividade, da mesma forma que talvez ele estaria numa cerimônia evangélica, católica, com todas as religiões, ele é o nosso líder nacional. Então, acho que é mais nesse sentido, até para representatividade, para que todos entendam que não existe essa fricção entre Lula e a comunidade judaica. Como você bem falou, tem pessoas que votam na comunidade judaica no Lula, que não votam no Lula, como tem gente que é religioso, que não é religioso. Então, nós judeus, como qualquer ser humano, somos plurais e temos a nossa diversidade. E isso, para mim, é muito importante. Pelo menos foi nesse recorte que eu trouxe. Eu entendi, mas eu não estava falando de você. Sim, justo. Eu não estava falando. Claro. Eu vou reiterar. Se no dia que todos nós temos que nos unir, celebrar e dar as mãos para um novo capítulo de paz, de busca da confraternização, de conseguir avançar em direção ao diálogo, se uma organização da comunidade judaica
ataca o presidente Lula está dificultando o novo Rosh Hashanah desse formato. É isso que eu... Entendi a tua percepção. Você entende? Entendo. Porque, veja, não tem... Você bate em mim, né? Não, jamais vai Jamais vai fazer. Nem eu vou bater em você. Mas quando você bate em mim, dói em mim. Sim. Quando eu bato em você, dói em você. Com certeza. Tá certo? Não, e por isso que para mim é importante hoje, o que eu falo em nome da segunda maior comunidade do Brasil, que é a do Rio de Janeiro, e falo isso com o maior orgulho. Enquanto eu for presidente, cara, vai prevalecer a pluralidade, a diversidade e a harmonia. E é isso que eu posso falar. Não posso falar em nome de outras judias e outros judeus. Mas outros falam em teu nome. Você entende? Quando uma organização desconhecida, mas ela existe, tem dinheiro para pagar a capa dos principais jornais do Brasil, certo? Quando essa organização ataca o presidente no dia que todo mundo está na expectativa de dar um novo passo para a paz, vai respingar em você, se queira ou não queira. Então, eu digo o seguinte, pergunta para eles se vai ter Rosh Hashanah também, entende? Qual é a disposição? Entendo. O meu recado é esse. Justo. Quando um não quer, dois não brigam, né? Agora, a paz é mais difícil. Quando um quer, não quer dizer que o outro vai querer também, né? Entendeu? Para mim, o que é importante é que hoje eu falo em nome da nossa comunidade do Rio de Janeiro e é essa percepção que a gente acredita na pluralidade, na diversidade, e vai ser um imenso prazer estar com o presidente em algum momento. Se esse momento existir, ficaremos muito felizes. E queria engatar aqui pro final, porque eu sei que você já falou bastante, agradeço muito aí o teu tempo, eu sei como é corrido, você ainda vai pegar um voo agora, mas eu não queria deixar de passar, como eu falei, assim, a minha preocupação muito pragmática do combate ao antissemitismo, na prática, no dia a dia, nas judias e judeus que estão nas universidades, no rabino que está saindo ali da sinagoga e que tem uma vestimenta que ele é fácil identificável. Então, eu queria te ouvir muito o que a gente tem hoje de instrumento, como é que você enxerga isso, e até para ver se existe espaço, existe alguma política pública, eu acho que bem aberto para que você possa falar como você enxerga essa questão que é essencial, que foi o evento, o combate ao antissemitismo e que é a nossa luta de todas e todos nós. Ok, nesse evento que a gente participou, que durou quase 3 dias, né? Com muitas plenárias, discussões, ficou claro que no Brasil talvez a gente tenha a melhor legislação. Então, eu esclareci lá no plenário e depois o Fernando Lotenberg deu alguns relatos também e ele também reiterou, nossa lei equipara o antissemitismo ao racismo. Com essa equiparação, a tipificação do crime de antissemitismo é um crime de racismo. Você é advogado, não sei se eu usei os termos certos, mas... Não sou criminalista, mas sou advogado. É mais do que eu, que não estudei nada de direito. Mas, então, vamos lá. Existe uma lei que considera o racismo crime inafiançável. Não tem fiança, certo? Portanto, se o antissemitismo está enquadrado no racismo, na lei do racismo, então nós estamos com a melhor lei do mundo. Enquanto lei é a questão maior, o invólucro maior, está dado no Brasil. Segundo, o Brasil tem uma decisão na parte curricular das escolas que, se não me engano, sétima, oitava, no nono ano do ensino fundamental, a obrigatoriedade do ensino do Holocausto, que, de acordo com a elaboração de currículos, dá para incluir uma vastidão de temas no guarda-chuva da questão do Holocausto, certo? Então, olha, do ponto de vista da educação, é lógico que precisa ter ações práticas, tudo, mas também tem uma decisão no âmbito do currículo obrigatório, ok? Ok. Olha como nós também. E eu, com muita alegria, posso relatar que o Fernando Lotenberg relatou na experiência cotidiana dele em vários países que no Brasil não há registro de atos violentos. Há registro de manifestações antissemitas, uma perturbação aqui e acolá, mas não há nem morte, nem agressão física
não há atos violentos. Por que será? Por que vocês acham que não há? Tem que pensar um pouco nisso, porque há uma dedicação dentro da Polícia Federal, das pessoas, dos agentes, dos delegados e das normas deles, que eles estão observando. A gente às vezes nem sabe aquilo que você acha que viu, você nem viu, e eles já viram e já impediram que se torne público. Então, essa ação que tem no Brasil, ela talvez possa ser melhor, possa ser maior, não há dúvida, mas ela existe. E por que ela é invisível? Exatamente porque ela impede que aconteça. Ela é tipo... É que nem a área de atos de violência sexual contra crianças e tal, que eles fazem um trabalho muito incrível antes de chegar nos fatos. Então, muita coisa que poderia ter acontecido não acontece por causa da prevenção. Claro, eu queria deixar esse registro, não perder essa oportunidade, porque isso foi tornado público, a gente viu operações de células terroristas e realmente a Polícia Federal conseguiu coibir, e a gente agradece muito porque realmente, como eu falei, a gente está vendo em lugares do mundo, infelizmente a comunidade judaica tem esse risco, então um agradecimento público ao trabalho da Polícia Federal, das agências de inteligência, tenho certeza, trabalhando, tanto é que tem notícias, foram vinculadas até em grandes jornais a respeito disso, fica aí para quem quiser pesquisar, então eu acho que esse agradecimento, da mesma forma que eu sempre agradeço a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a Guarda Municipal, nesse momento de crescimento que a gente sente e as palavras do Fernando, uma super liderança, representação na OEA, a gente fica muito feliz realmente com o apoio das forças policiais, então eu acho que esse agradecimento público, não tenho dúvida que deve ser feito e realmente com casos práticos. Você falou, tem operações que às vezes eles não dão publicidade, mas algumas dessas estão nos jornais para quem quiser ler, né? Porque quando ela é bem sucedida, não precisa publicar, porque não acontece. Graças a Deus. Não acontece. Essa que é a chave da boa inteligência, né? Então, eu quero te dizer assim, de resto, tirar o ódio na ação, porque às vezes... porque tem muito... Ontem mesmo no evento, tinha gente falando que tem muito antissemita no Brasil, e aí o Fernando, que é o responsável, que conhece tudo, dá o depoimento dizendo que não há casos de violência, que não há casos que... Quer dizer, não é que não há. E eu comentei ali que uma vez o Lula falou, até num ato em memória das vítimas do Holocausto, ele falou assim: eu não tenho poder de impedir que o antissemita exista, mas o Brasil tem condições de puni-lo. Isso que é bonito. Sim, e eu queria só deixar esse registro, claro, infelizmente aqui no Rio tem alguns casos na DECRAD, alguns públicos, outros não. Então, infelizmente, a gente tem, e até queria também deixar agradecimento público, tem muitas advogadas e advogados hoje aqui no Rio que se voluntariam, em nível Brasil também, para casos de antissemitismo. Então, não sei como é que ele está analisando essa questão. E o Fernando, cara, uma super referência a quem eu respeito muito. Nesse painel específico eu não pude estar participando, eu não vi especificamente. Mas, infelizmente, no Rio, a gente tem casos hoje na DECRAD. Concordo com a senhora, muitos casos de violência verbal. Mas a gente teve algumas situações que podem se caracterizar ali em algum nível físico, mas só esse parênteses para não deixar passar. Mas concordo totalmente que existe uma busca, tanto proibir em nível federal, estadual, municipal, o que traz uma segurança. Tá, então vamos fazer o seguinte, para resumir. Temos lei. Sim. 2, temos atuação das instituições de polícia de Estado. Perfeito. Certo? Temos ferramentas de educação, certo? E temos que ter algo que não se compra na feira, na esquina, que é o apreço e a dedicação à democracia. Por quê? O antissemitismo com democracia, como disse o Lula, ele pode ser punido. Sem democracia, ele flui à vontade, como o nazismo. E só para terminar, não vai terminar nisso, né? Porque você vai me perguntar outras coisas de novo, mas vocês podem cortar. Uma coisa que eu não sabia, que eu aprendi uns 20, 30 anos atrás, você sabia, eu não sabia, agora vamos conversar juntos, que os primeiros campos de concentração nazistas não eram para judeus? Os campos de concentração foram construídos para reunir opositores políticos
comunistas, socialistas e sindicalistas. Quando todos esses estavam engaiolados, é que o chefe do nazismo pôde avançar a ideia da solução final. E começou, então, a encarcerar e a colocar nos campos, aí sim, uma maioria de judeus e também, como sempre, de ciganos, de homossexuais, de pessoas com deficiência mental, com deficiência física. Então, a relação que existe na preservação da democracia é muito forte. Eu faço um apelo aqui, gente. Não acredite em quem diz que defende o judeu, que é contra o antissemitismo, se alguém que depreda as instituições de Estado do nosso país. Não tem como conviver se você despreza a democracia e os símbolos e as instituições da democracia. Então você não está, a rigor, fazendo nada de bom contra o racismo, o antissemitismo, tudo isso. Agora, é sério esse negócio, entendeu? É sério. A democracia está em primeiro lugar. Agora, na democracia, podemos... Como você falou, judaísmo, a marca do judaísmo não é a opinião única. A marca do judaísmo é as polêmicas dos sábios. Livros e mais livros que foram escritos com as polêmicas. E nós temos que ser a favor de polêmica, não fugir dela, fazer, eu não conheço, não falo porque ele pensa diferente de mim, né? Então vamos, pela paz, pela celebração da volta dos reféns vivos, pela celebração da busca da paz que em Gaza, na Palestina, em Israel, em todo lugar, a gente consiga avançar para ter um país tranquilo, calmo. E isso vai, nós brasileiros em paz ajudamos eles e eles em paz ajudam o mundo inteiro. Vamos lá. Obrigada por me chamar. Obrigado, Clara. Bruno, você é muito bom. Obrigado, Clara. Queria agradecer mais uma vez. E vou ficar esperando o convite, que a próxima a Clara vai me entrevistar aqui. E aí vamos ver se ela vai vir com perguntas difíceis. Mas obrigado de coração, Clara. Vou ler o livro e muito obrigado pela presença. Foi muito importante a tua participação e essa conexão aí com o governo federal realmente é muito importante para todos e todos nós da nossa comunidade. Claro, e além de te agradecer também, queria agradecer muito a Patrícia Tomasquim, que permitiu esse encontro, fez essa conexão muito valorosa para a nossa comunidade. Então, não poderia de nenhuma maneira de deixar de mencionar aí a importância que acompanhou todos esses dias. Foi uma jornada intensa, né? De coração, obrigado.